Olá pessoal, aqui ao meu lado Romário Dantas, eu sou Arthur Botelho, estamos aqui iniciando mais um episódio do Medicina Podcast, o podcast que vai ter conteúdos abrangendo tudo da área da medicina, com especialistas, estudantes da área. Lembrando que temos parceria com o canal do estudante, para você que quer vir cursar medicina no Paraguai, para você que já cursa, tem muito conteúdo educativo, muitas experiências, muitas indicações de serviços. Dá uma conferida lá e nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de tudo. Hoje temos a imensa satisfação de ter aqui como nosso convidado o Dr. André Noronha, cirurgião já mais do que eu já estou vivo. Assim não. 23 anos. 23 anos, não é? 23 anos. 23 anos. E aí, doutor, o que você nos conta? Como foi que começou a sua história para a medicina? Qual foi o seu pensamento para ir para essa área? Medicina? Sim. Bem, daí a pergunta foi muito profunda, né? É profundo. Tem que começar pelo começo. Tem que começar da onde você começou. Tá. Teve alguma inspiração? A inspiração, olha, cara, começou... Tinha 11 anos de idade. 11 anos de idade, uma família grande, muitos filhos. Minha mãe não tinha onde colocar a criançada, então eu comecei a estudar cedo. Uhum. E aí, com 11 anos, eu estava na 7ª série já. E aí, estudando aquele colégio público de Minas Gerais, colégio simples, né? Uma professora, ela teve uma inspiração de associar a aula de biologia ao vivo no corpo humano. Então, aquela criançada, imagina eu com 11 anos, ver um corpo humano por dentro, né? Um cadáver? Um cadáver. Nossa, E aí, foi assim. Foi assim, né? E aí, aquele medo, né? E então, a gente levou uma cartinha para casa, libera o filho para ir até a faculdade de medicina. Ah, teve tudo aí, isso. a professora arrumou um ônibus lá tal, e levou aquela criançada, simples, né? A gente foi para a escola de medicina. E aquela ansiedade, entrar na sala de anatomia. Né? Mas muitos alunos foram liberados? Uma parte não quis ir por medo, preconceito e assim vai, né? Porque não estava associado com o currículo da escola, mas ela quis dar um plus, entendeu? Porque até hoje em dia os calouros chegando na morgue já dá aquele impacto. Imagina com 11 anos. Exatamente. E assim lá fui. E quando eu cheguei naquele ambiente que a gente pôde entrar na sala de anatomia, então tinha assim uma fila de uns 10 mesas, né, com cadáveres. E aquilo ali, meu olho brilhou, rapaz, de uma certa forma. Não é que eu sou killer, não, sabe? Mas é que o olho brilhou, assim. Você tá entendendo agora como é que funciona. Eu falei, caraca, né? Que isso, cara? Porque tinha gente com uma perna, tinha gente com uma outra perna, tinha gente com o corpo inteiro, tinha gente só com a cabeça, né? E o pessoal... E aí eu já me aproximei de uma mesa, ó, vem cá, menino. Daí eu entrei assim, quer ver, ó... Aí mexeram assim no tendão, né? E o dedo mexeu do cadáver, né? Eu fiquei, uau! Quer dizer que não precisa mexer o dedo, né? Mexe no braço. Tem todo o funcionamento. Você não tem aquela performance real, né? E aquilo ali. Então, daí eu voltei para casa. E a minha mãe, como é que foi? Eu falei, mãe, você é médico. Como assim? Não, a aula foi sensacional, né? E assim fiquei com aquele negócio na cabeça, né, cara? E já pensando no caso de cirurgia, já tá pensando na parte mais de funcionamento. Não tinha a menor noção, sabe? Realmente, com 11 anos... Não tinha a menor ideia, eu achava que aquilo ali era legal, entendeu? Sim. E assim, de acordo com o seu tempo vai passando, você vai crescendo, você vai tendo os seus próprios probleminhas de saúde... Você fica curioso sobre eu falei, poxa, como é que será que isso está acontecendo comigo? Né? Então, tem uma bronquite. Pô, como é que será que está acontecendo isso no meu pulmão? Né? Daí você vai para o hospital. Daí você começa a raciocinar. Se eu fosse, né, aluno, daí eu saberia me entender melhor. E medicina é isso, é curiosidade, né? É curiosidade. É curiosidade. E a tua mãe? Quando você falou que você quer ser médica, ela falou que... Cara, olha, minha mãe é professora, foi professora aposentada. Meu pai trabalhava em banco e aí sofreu um AVC. E acabou sendo aposentado cedo, moço ainda, por invalidez. E então não tinha uma característica desse tipo na minha família, entendeu? Você tem quantos irmãos? Nós somos 5, né? Então eu era o mais velho, sou o mais velho dos homens, né? Veio uma mulher, depois vem eu, depois vinha mais 3, né? Então não se falava em medicina, não tinha esse raciocínio, meu pai não pensava, meu pai, o sonho dele era ter acho que um juiz dentro de casa, só pensava em direito, né? Mas... E assim, mas ninguém tinha essa veia, né, de ir para esse caminho aí, entendeu? Mas, assim, eu fiquei com aquilo em mim, fiquei guardado dentro de mim, né? E assim foi crescendo, você vai indo, né? Estudando escola
Sempre uma escola pública, E simples. sempre tal. pegando e direcionando para esse lado. Direcionando para esse lado. O problema é que na onde eu morava, né, uma cidade muito pequena, quando você chegava no segundo colegial, na época falava segundo colegial, né? Hoje é o que? Terceiro ano, né? É que hoje tem o nono, né? No meu tempo não tinha esse nono, né? Nono ano, no caso, é a oitava série. Oitava série, Aí depois né? vai para o ensino médio, que é o primeiro ano do ensino médio, segundo ano e terceiro ano. Terceiro ano, né? Isso. Então vamos colocar que você ia até no segundo. Quando chegava no segundo, acabava. Não tinha essa oferta, sabe? Para você fazer o terceiro e concluir, daí tinha que pagar, só escola particular. E eu não sabia, né? Não ia Então, quando você chegava no segundo, você tinha duas chances. Ou você ia fazer um curso técnico, daí a maioria ia virar contador, Trabalhar. né? Sabe fazer contabilidade, ou então magistério. Então, você ia para fazer magistério, para dar aula de primeira a quarta série, uma coisa assim. Esse E aí eu terceirão que você falou, que você tem que pagar, ele pagava para você saber o que mais? Você não aprendia? Não, você Era só pagava mais para você um ano. concluir o ginásio. Ah, Entendeu? Chamava ginásio na época, entendeu? Daí você tinha umas 2, 3 escolas assim, mais famosas na cidade, e você pagava e terminava o terceiro ano, pronto. A partir dali você podia prestar o vestibular, né? Se você fizesse magistério, você também podia prestar o vestibular. Se você fizesse o técnico, você também podia prestar o vestibular, né? Na sua cidade, quais eram as ofertas de curso que tinham? Então, em termos de curso, era gigante, porque essa cidade é uma cidade que tem uma veia universitária. Sim. Muitos jovens, né? Então, você tinha mais a grande... Tinha a medicina, tem a medicina, né? A cidade ainda tem essa vertente aí. Tem muitos tipos de engenharia. Então, você tem uma gama grande, elétrica, mecânica, eletrotécnica, civil, sabe? E não tinha direito, não tinha odonto, e o resto já assim, tinha enfermagem, economia, e assim vai. Então, eu fiquei assim, e aí, né? Vou fazer o quê da minha vida, né? Porque... O pai já avisava a área de meu direito? pai falava, cara, você... Não, direito não tinha. Eu tinha que morar em outra cidade. Então, direito já tirei fora da minha lista. Já né? muda muito lá pro lado da minha parte do Nordeste, porque lá na região é só direito, só tem faculdade de direito praticamente. E geração também, porque na dele, por exemplo, ele já evitaria de fazer um curso só por ser longe. E o meu, onde eu passasse, estava bom. Onde passasse, valeu. Fechou a conta, Ia né? pra Bahia, virava baiano, não tem problema nenhum. Mas, voltando um pouco a essa parte. Mas isso aí foi 1980 alguma coisa, entendeu? Então, assim, é outra geração, né? Outra época, outro período, entendeu? E morar fora de casa era algo assim... Morar em casa já era custo. Um país com muita inflação na época, morar fora de casa era impensável, né? Não tinha como bancar isso aí, entendeu? Então, eu tinha que fazer alguma coisa naquele lugar, né? E quando chegou, então, a minha vez, né, o que aconteceu? Meu pai conseguiu de eu estudar o terceiro ano e fazer, então, ele tinha um abatimento, conhecia o pessoal da escola, então ganhei um desconto, né, ele ganhava um desconto, eu pagava o material e não pagava a mensalidade. E assim estudei o terceiro ano, com a ideia de que é o seguinte, o compromisso era assim, que eu tivesse que passar no vestibular, porque no vestibular a escola colocava os alunos que passaram no vestibular, né? Então, as faixas até na hoje cidade. então a resposta era gigante, né? Eu tinha que passar, eu tinha que ser um bom aluno, né? E a minha base, né, era fraca, né, cara? Para passar no vestibular de medicina. De escola pública? Então, assim, vou te falar, esse terceiro ano foi sofrido. Eu tive que estudar o que eu não estudei a vida inteira ali para recuperar, né? Tá no nível da galera que ia prestar a prova, né? Mas eu acho que deu certo, até que, enfim, prestei e passei, né? E assim, isso foi em 1991. A alegria estava feita em mim, né, cara? Um moleque novo, tinha 16 anos. Raspou o cabelo. Cabeça raspada, zerado, né? Pintado de verde, né? E assim, deu o trote e tal. Então, fazendo toda aquela parte que era tradicional, né? A família feliz também, né? Poxa, vamos ter um médico. Da sua turma que teve esse contato com o corpo no começo, com o cadáver, então que a professora estimulou. Alguém mais seguiu esse caminho também? Olha, cara... Sabe dizer? Eu acho que mais umas 2 pessoas.
A professora fez Não, o quão importante é... Não, assim... a base, né? Eu tive o grande privilégio de encontrar essa professora e agradecer a ela, né? Porque ela mudou completamente o destino da minha vida. Porque na época eu não pensava... Na verdade, eu nem pensava numa profissão. Porque eu acho muito engessado o ensino no Brasil. E pegar uma professora assim realmente é algo muito diferenciado. Ela foi sensacional mesmo, né? E tem uma estima, tanto é que essa história, sempre que alguém me pergunta, eu sempre gosto de colocar essa história no meio. Ela foi o começo de tudo. Ela foi o começo, né? Motivação. Porque a gente precisa de ter uma orientação na vida, sabe? Porque hoje eu estava conversando até com a minha esposa e a gente estava falando sobre dons, né? Que são a parte que nos motiva a alguma coisa, né? Você tem que descobrir qual é o seu dom, entendeu? Porque senão você fica muito financista. Assim, o que eu vou fazer para eu receber, para eu ter o retorno. E a gente não pode ter na área da saúde, principalmente, esse é o meu pensamento, esse tipo de raciocínio de dom. Sim, é o que mais acontece hoje em dia. Você pergunta a motivação dos calouros terem entrado na faculdade. Não, porque o médico ganha bem por conta do retorno, pensando no retorno. Mas são os primeiros que desistem. Medicina por amor, né? Porque se você não gostar do que faz... É um curso que você tem que gostar do que faz. Você tem que ser curioso. Tem que ser curioso. Então, assim, como nós estamos num país onde, tradicionalmente, quem estuda é quem vai ter um futuro, né? Um bom futuro. Quem se entende bom futuro é aquele que está ganhando bem. Sim. Né? E, então, hoje eu tenho um raciocínio diferente, porque essa minha história não é uma história de quem passou por alguma avaliação, por algum... processo no qual me levasse ao raciocínio de que isso vai me levar a um futuro próspero, né? O meu raciocínio foi, eu vou seguir isso porque eu me apaixonei por isso, entendeu? Mas como que você se apaixonou? Só de olhar, né? Então eu era infantil demais para eu ter um sentimento tão adulto de raciocinar de que aquilo ali ia me dar uma sequência ao qual eu seria um profissional que teria um retorno financeiro de sucesso um dia, né? Simplesmente eu queria ser médico para exatamente exercer o que a profissão te pede, né? Então aquilo ali encheu o meu olho e eu não tirei aquilo dos meus olhos, né? Por mais que ao longo desses anos que se passaram até o vestibular me vieram várias e várias orientações para eu fazer outras coisas, né? Porque era o caminho que eu tinha que seguir em termos de família, em termos de parte de financeira e assim por diante, porque eu sendo o homem da casa mais velho, meu pai, né, com essa... A responsabilidade meu pai contava comigo. Sim. Né? Meu pai, assim, cara, você é o cara, meu filho que eu confio, seus irmãos são pequenos, muito pequenos, eu preciso da sua ajuda, né? E isso aconteceu, cara, isso aconteceu. Na família já tinha algum médico, já tinha alguém da área? Eu tinha um tio médico, mas assim, irmão da minha mãe, mas nós morávamos... Minas é um estado gigante. Sim. Então, qualquer quilômetro lá é muito difícil de você se locomover, né? É muita montanha, assim vai. Então, eu morava numa região de Minas Gerais e esse meu tio morava em outra região de Minas Gerais. Então, nós tínhamos um contato assim de férias, de 2 dias, né? Mas não era o suficiente, eu nunca vi ele trabalhando, nunca vi ele exercendo, sabia que ele era médico, né? Então, não conseguia, infelizmente, ter esse contato próximo, que fui querer ter depois, que eu já estava no meio. Né? Mas para a infância, para dizer, foi a inspiração da minha vida, não foi. Aí quando passou o nome na faixa, na cidade... Exato. Não, pelo contrário, a inspiração para você ver como é que é a vida, né? A galera tinha comigo, né, da parte da minha mãe, de que eu acho que ia ser padre, entendeu? É um negócio todo. Aleatório. Para você ver como é que é, né? Porque, assim, como não tinha grandes coisas a serem feitas, né? Um irmão da minha mãe era padre. E 2 irmãs eram freiras. Então, as minhas férias eram onde? Quando não tinha grana para ir para muitos lugares, eu podia ir para onde? Para seminário e para convento. E lá ficava, sabe? Com as freiras e com os padres, né? Então, eu me divertindo lá. Aprendi a tocar, às vezes, uma cordinha de violão, uma coisa assim. Mas acabei, como não tinha o que fazer, ia ajudar na igreja, né? Ajudar na missa, né? Sim. Então, eu preparava a hóstia, preparava aquela coisa toda. Aí todo mundo pensou que o direcionamento... esse menino já está direcionado, está encaminhado, né? Então, quando chegou aquela fase, será que ele não quer ir para o seminário? Eu falei, não, eu quero ser médico. Eu falei, que? Não, você tem certeza disso? Né? Eu falei, não, é isso aí, entendeu? Então, essa que foi a grande, assim,
Divisor de águas. grande divisor de águas, né? Para onde a família achava que eu estava indo, né? Para onde eu acabei virando, entendeu? Mas teve o apoio também para esse lado de medicina, né? Sim. É que assim, quando eu passei, então, comecei o curso, né? 16 anos e tal, era novo demais, né? Você passou com 16 anos? 16 para 17 anos. E aí você você vai para a faculdade nessa idade, quer dizer, você entra ali, eu já me senti um peixe fora d'água, né? Porque é uma galera mais velha, né? Pelo menos tinha 17 para 18, assim. Então era aquele molecão que você caiu aqui, não sabe de onde você caiu, né? Como assim? Não tem que pedir para a professora para ir no banheiro? Mas é mais ou menos isso aí, entendeu? Tinha que pedir levantar a mão, né, cara? Então, eu comecei a estudar, tal, passado aí uns 2 meses que estava na faculdade, já embalando, né? Meu pai me chama, cara, precisamos bater um papo. Eu falei, o que está acontecendo, né? Está acontecendo o seguinte, 6 anos mais Isso. te mantendo, não vou conseguir, não. Porque a coisa está feia. A minha irmã já estudava fora, que a minha irmã ela foi fazer odontologia. E ela acabou, primeira filha, o pai não pode negar, então meu pai colocou toda a ideia, né? Mesmo sendo uma escola que não pagava a escola, uma escola pública e tal, mas tinha que bancar ela fora, né? Custear essa história, entendeu? E aí tinha os irmãos para trás, né? E meu pai, cara, eu preciso da sua ajuda. E eu não consigo aí te manter mais 6 anos na moita, né? Você vai para a escola às 7 e chega às 6, 7. Ou seja, você fica 12 horas fora de casa. Vão ser assim, no mínimo, 6 anos. Sim. Então, quer dizer, trabalhar não dá, fazer nada dá. Então, e aí, como é que faz? Né? Eu estava contando contigo, né? E aquela ideia do curso técnico, o que você acha? Eu falei, pá! E agora? Daí foi um banho de água fria, né, cara? Porque a tradicional família mineira, bicho, você anda junto ou você anda junto. Não tem 2 caminhos, entendeu? Família é família, né? Família é família. Eu falei, cara, não acredito, né? Vou ter que abandonar o negócio, né? Como é que eu... Depois de tanto esforço, lá. Não foi fácil, vocês sabem, né? Para entrar numa escola dessa não é fácil, né? E aí pensei, bicho, deu um chacoalhão, deu uma desanimada, deu uma deprimida, sabe? Pedi um prazo, né? Falei, pai, dá mais um mês aí para ver o que é que eu faço. Para eu ver o que eu faço, né? E aí minha ideia foi, vou orar. Vou para a igreja. Meu veículo possível era uma bicicleta, né? Afinal de contas não tinha nem carteira. E aí fui para a igreja. Fui para a igreja, em oração, sozinho, uma igreja enorme que tinha em Minas. Estava lá dentro. E me lembro como hoje, em oração, falei, Deus, me ajuda, Espírito Santo, seja minha luz, me dá um destino, me dá um caminho, né? O que fazer? Eu não quero abandonar isso, né? E na hora me veio assim, cara, vai ser professor. Vai dar aula. Com 16 anos. Eu falei, cara, dá aula. Dá aula. Boa ideia, vou dar aula, né? Vai dar aula onde, né? E aí saí da igreja, entrei, subi na minha bicicleta e fui para a escola onde a minha mãe trabalhava. Fui conversar lá com o diretor lá, né? Cheguei lá, diretor, eu preciso dar aula. A situação é essa, senão eu vou ter que parar o curso, né? E o cara falou, tudo bem, mas você não é professor, você não tem pedagogia, você não tem nada, vai dar aula, como, né? Também você vai ganhar dinheiro aí por uns 2 meses, 3 meses e tal, mas seu curso são 6 anos, você precisa ter uma profissão, né? Tem que ter uma coisa estável, né, para manter. Isso só vai dar uma esfriada na coisa, né? Mas vai esquentar depois de novo pro seu lado. Aí eu falei, não, mas só preciso de um começo, cara. Ele falou, mas você já deu aula? Eu falei, se eu falar para você que sim, é lógico que não, né? Mas no tá perrengue, careca, né? No perrengue aprende. Não tinha nem cabelo, né, cara? E aí o cara falou, rapaz, você também caiu... Eu fui lá para dar aula de química. Eu adorava química, né? Eu falei assim, eu dou aula de química. Eu falei, mas não tem aula só, talvez, de biologia, que a professora está licença maternidade, né? Vai ficar afastado 6 meses. Perfeito, é minha. Perfeito. É minha. Perfeito. É minha. Sério, foi sério. Mas é aula para o 3º ano de contabilidade, só que o cara é velho. 3º ano de contabilidade, pegava biologia. Pegava biologia, cara. Que grade é essa? Grade pesada, não. O curso era pesado. É aquilo que eu te falei, ou você era professor ou contador, era os... Tá? E aí fui dar aula, cara. Quando eu entrei, aquela galera me olhando,
né? Quem é esse rapaz? Quem é esse moleque? Esse tamanho. Vem apagar o quadro aqui pro professor. Rapaz, o pessoal queria me comer vivo ali, né? Eu cheguei, pessoal, vou ter que contar para vocês a história. A história vou ser sincero, né? É assim, assado. Ou vocês me ajudam... Ou ninguém se ajuda aqui. Ou ninguém se ajuda também, porque agora eu já peguei a aula e eu sou professor desse negócio. Vou ficar de férias 6 meses. Ou vai ou vai. Cara, mas também foi uma paixão que acendeu ali naquele negócio, sabe? Voltei inspirado. Aí era à noite, no caso. Era noite, era noite. Passava o dia no curso? Era quarta e sexta noite. Entrava assim 7h30 da noite e ia até 11 horas. Eram 6 aulas. 3 salas, sabe? Nossa, e aí fui... Aí acalmou o pai? Daí que eu acalmei o pai, não, né? Acalmei, assim, ele olhou, eu falei, pô, filho, legal, cara. Deu pra dar uma estabilizada. Você tô de cara contigo, né? Mas até saiu o salário, né? Porque como eu não era professor, não era concursado, eu ia escola do Estado, eu era uma classificação mínima lá, né? E aí saía aquela miséria, né, cara? Não dava nada, né, praticamente, entendeu? Aí ele olhou assim e falou... Eu falei, pai, isso aí não tá dando pra comprar, não dá pra comprar nenhum Sobota, não dá pra comprar nenhum livro. Não dá pra comprar nenhum Atlas aí, né? Eu falei, pois é, cara. Então, você tá vendo como é que é difícil esse curso que você tá? Assim, nem um livro, né? Porque tirar xerox na época também era uma fortuna, né? Tudo era caro. Hoje em dia é facilidade demais para tudo. O pessoal reclama, né? Hoje você tem um PDF. Não, você aí. Entra na aula, fala, o delegado já tem todo o material já, todo o PDF, você boa baixada ali, não quer ter que carregar nada. Era desse jeito. E era sofrido, cara. E aí vem... meu irmão também precisava estudar, né? E meu pai... Meu irmão fazia contabilidade. Meu irmão fazia contabilidade e ele queria fazer engenharia e queria estudar numa escola particular, né? E os irmãos ficando mais velhos, aí vai querendo tentar estudar, pagar, mais né? gasto, mais aí gasto. veio a ideia, eu falei assim, cara, eu vou lá nessa escola particular que eu estudei, o 3º ano, e vou pedir um emprego lá, né? De professor. Agora eu já tenho currículo, né? Daí eu cheguei lá e falei, eu quero dar aula aí, ô diretor, você me conhece e tal. Ele falou, cara, parabéns pela iniciativa e tal. Eu falei, não, mas eu vou ser sincero, meu objetivo é o seguinte, eu sei que quem dá aula aqui, a família não paga. Entendeu? A família tem um desconto. Aliviava pro seu irmão. Entendeu? Né? Então, o meu interesse é pegar uma aulinha isso e me ajudar a colocar meu irmão na boca aí, porque ele precisa estudar para passar o vestibular, que ele quer ser engenheiro. Cara, parece filme. Pô, velho. cara, mas daí o cara ficou, não, tô ligado contigo, rapaz, você tem... Bacana, vou te dar uma chance, só que não tem aula. Eu falei, pô, mas como é que é? Não, você vai ser monitor de química. Eu falei, pô, mas monitor de química, os caras vêm com as questões de tudo que era vestibular na época, né? Você tem que resolver. Tem que resolver na lata, né? Não dá nem para pensar. Mas eu peguei quanto né? Daí, tipo assim, lá na escola pública eu ganhava 10. Ali o cara ia me pagar 20. Mas já... Eu olhei e falei, é meu, O né? olho brilhou na hora. Eu falei, é meu, isso. né? É meu e vamos nessa, né? E aí comecei a ser monitor de química. Então eu fazia medicina, dava aula à noite de biologia e monitor de... no caso você acrescentou. Acrescentei. Já tava ganhando 30 já. Já tava ganhando 30, né, cara? E o irmão já tinha o desconto. Né? Falou assim, o seu irmão é o seguinte, ele também não paga a mensalidade, paga só o material. Já aliviava mais 10 pro seu pai também. Daí praticamente assim, o que eu não recebia, pagava o material, entendeu? Então essa graninha aí eu já ajudava a pagar o material. Porque o material ele vinha de um curso, né, específico. Então, os livros, assim, ele tinha e abonava lá do que eu ia receber, entendeu? Então, eu falei, cheguei, pai, agora já deu uma solução legal, né, cara? E assim passou. Daí, já fui pro 2º ano. Daí, quando chegou no 2º ano, tô eu lá estudando, né? Falei, cara, preciso me livrar disso aí, porque dando aula assim, né, estudando... E com o tempo começa a ficar mais pesado. Começa a ficar mais pesado. Eu falei, mas eu não posso abandonar, né? São 6 anos que eu vou ter que ser professor também, né? E ficou aquele negócio na minha mente, oração, cara. De oração, o Senhor me ajuda, me abre um espaço, me dá uma aula melhor, abre um colégio que me paga melhor, sei lá. Dá uma outra linha que seja a lei da biologia e da química, né? E aí, rapaz, a minha turma resolveu não, era tradição fazer uma festa para arrecadar dinheiro para a formatura, né? Porque tem a festa de formatura, então... Isso aí a gente ia fazendo, custeando, entendeu? Cada mundo ia dando uma mensalidade, aí fazia uma festa e dava um aporte, né? Até que chegava no 6º ano e fazia uma grande festa de formatura, entendeu?
Então, pessoal, vamos fazer uma propaganda. Vamos fazer uma propaganda da festa da minha turma. Né? Porque a minha turma era a 25ª turma da Faculdade de Medicina. Então, era um jubileu, entendeu? Então, era sempre todo mundo de olho nessa turma, porque representava a primeira turma 25 anos de formado. Né? E aí fui eu lá a gente resolveu fazer uma propaganda no rádio, né? E fui lá no rádio. Estou lá no rádio e sentado lá assim, uma fila de gente e tal. E negociando lá quanto que era a inserção do rádio. Ó, nós queremos fazer uma festa, a festa vai ser tal. Negociando. Aí eu vi aquela fila assim, falei, cara, o que é esse pessoal aí? Né? Eu falei, o pessoal está fazendo um teste aí para ser locutor de rádio. Nossa Senhora. Locutor de rádio? Falei, vai que dá certo. Como é que é isso aí? Falei, como é que é isso? Como é que ganha? Como é que ganha? Como é que ganha? Ganha mais de 30? Daí a mulher falou, não, isso aqui ganha por hora, né? CLT, na carteira assinada. Eu falei, não tinha nem carteira, né, cara? Eu falei, sério? Meu, então, e como é que faz, né? Eu falei, entra na fila e o cara vai gravar você, tipo aqui assim, eu vou te dar um texto. Ver a desenvoltura e... Vamos ver a desenvoltura, né? E aí, não pensei duas vezes. Falei, galera, fica aí que eu vou na fila. Eu falei, você está louco? Eu falei assim, eu estava pedi a Deus, que Deus abre o meu caminho, não é isso? Eu confio nele. A oportunidade está ali. A oportunidade está ali. Eu ganhava 10, 30, aqui ia pagar 50, entendeu? Tô aumentando meu crédito, né? E que dia que dá o trabalho? Ele falou, é um cara que está saindo, ele vai trabalhar quinta, sexta, sábado e domingo, à noite, né? E domingo de tarde. Falei, nossa, é bastante. Pesado. Quinta, sexta, sábado. Tinha que assumir tudo, né? Daí eu falei, assim, se eu pegar isso, eu tenho que abandonar as aulas, né? Daí não dá, né, cara? E aí peguei e entrei na fila, cara. Entrei na fila, tal. Esses horários batiam com a grade da tua faculdade, hein? Porque era noite, né? Então, cara, assim, no primeiro ano, eu consegui levar de dia, né? Mas daí começa o segundo ano, assim, você prova direto, né, cara? Então eu precisava da noite, entendeu? Então, mas eu também precisava do dinheiro, entendeu? E eu falei, como é que eu faço? Se eu largo a escola e fico aqui no rádio, né? Será que isso aqui ia pagar mais? Ia dar uma grana maior, melhor, né? Mas será que vai dar para evoluir na Mas será faculdade? que vai dar para evoluir, né? Bem, eu falei, deixa eu tentar passar primeiro. E aí fiz o teste lá, cara. E aí li o texto e tal, fiz uma propaganda. E entrou um senhor assim, manda ele repetir. Daí repeti e tal, o cara olhou e falou assim, quero falar contigo, vai na minha sala. Ixi. Eu peguei, será que deu certo o negócio? Aí fui lá, senta aí, o que você faz? Faço medicina. Faço medicina? Meu filho é médico. Eu falei, então, tô tentando chegar nele. A gente é tão amigo. Eu tô indo meu caminho, se Deus quiser, é esse, né? Ele falou, você está fazendo o que aqui? Rapaz, vim gravar uma propaganda aqui, né, da minha turma e entrei na fila ali. Falei, rapaz, e como é que é a sua disponibilidade de horário? O que você está fazendo? Está perdendo nosso tempo? Tal? Como é que é? Eu falei, não, estou precisando mesmo, ganhar uma grana. Falei, dá para trabalhar quinta, sexta, sábado, domingo? Tá. Falei, dá. Você faz o quê? Eu falei, eu dou aula. Eu falei, você dá aula? Eu falei, eu saio e assumo, né? Você já mexeu em rádio? Eu falei, jamais. Mas eu vou falar que nem eu falei pro cara que perguntou para mim se eu dou aula, né? Falei assim, não, mas aprendo não. Mas aprendo rápido, né? Falei, então vem fazer um teste. Então. Daí, final de semana, eu fui fazer um teste lá, acompanhar o pessoal do rádio. Fiquei com o olho também felizão, né? Era uma aprender a mexer com aquilo e tal. E daí a gente começou Bem, será que sim, será que não? Cara, me deixaram um domingão sozinho lá. Os caras me falaram, você aprendeu? Vamos ver então, você só não deixa a rádio sair fora do ar. E aí fiquei lá com o microfone na frente, assim, não podia falar nada, rapaz. Não podia falar nada, só música, cartucho, coloco o disco e tal, aquele negócio sensacional, né? Nunca tinha tido aquela experiência, né? E aí eu não aguentei, rapaz, abri uma hora o rádio lá e falei a hora, sabe? Meio-dia e tal. E o homem, o dono da rádio, estava me ouvindo, né? Ele ligou na hora. Eu falei para você não falar no rádio. Eu não falei para você não ligar o microfone e tal. Ixi, perdi o emprego. Eu falei, não, eu sei, mas é que eu queria ver minha voz. Tal. Eu falei, é verdade. Sempre é verdade, né, cara? O cara virou e falou, tá bom, amanhã você vai. Era domingão. Ele falou, amanhã eu quero conversar contigo. Aí fui lá na segunda-feira e ele falou, olha, quero te contratar então. Topa?
Eu falei, sério, vou te pagar assim, assim, assado. Se você vender propaganda, assim, assim, assado. O que é vender propaganda? Vender propaganda é assim, você cria um programa e vende um curso, e vende a propaganda, o cara te patrocina. Sim. E aí você ganha sobre o patrocínio também. Falei, interessante, né, cara? Os caminhos que a vida dá, né? Os caminhos que a vida dá. Daí eu conseguir concluir o curso. É verdade. Eu tava 17 anos, 17, 18 anos. Daí eu fui lá para o colégio, cheguei lá no colégio particular, falei, tô saindo. Cara, como assim? Não, tem que sair que agora eu vou trabalhar no rádio. Mas eu tenho uma ideia para você. Falei, o quê? Eu faço um programa lá E você me patrocina e eu falo da sua escola. Eu, cara, interessante, cara. Como é que é esse negócio? Então, eu vou fazer tipo um game lá, né? E aí você me patrocina. Topa? O cara topa. E aí, cara, de repente o colégio continuou comigo, só que daí agora me pagando sem patrocinar, né? De outra forma. E aí comecei a trabalhar no rádio, rapaz. Aí comecei a trabalhar no rádio, foi legal. E fazendo a medicina, estimulando, né, cada vez mais o curso, porque como meu tempo ficou pequeno, assistir aula é algo assim, era sentar na cadeira e vidrar. Tem que absorver naquela hora, porque não ia ter outro momento, né? Entendeu? Pegar um livro é estudar. Então, assim, a falta e a necessidade das coisas na nossa vida faz com que a gente acabe tendo um maior empenho. Porque, às vezes, também a ociosidade, às vezes não, sempre a ociosidade vai te levar ao desempenho. Mas vemos muito isso nos cursos. O pessoal que é mais ocupado, que tem mais, não é problema, mas que tem mais afazeres fora da faculdade, é o pessoal que mais se dá bem, às vezes. Exatamente. Na maioria das vezes. Exatamente. Porque o pessoal que chega lá, que não chega em casa, não tem nada para fazer, fica ocioso, aí fica procrastinando, não faz nada. E quando você tem um objetivo que você tem que fazer, ou você faz, você tem que cumprir aquilo. É uma decisão. Né? Uma decisão. A minha decisão era essa. Né? Eu tinha como decisão, assim, eu quero ser médico, não importa o meio. Eu estou arrumando o meio. Sim, né? sim. Deus tá me trazendo o meio. E aí eu vou. Entendeu? E assim foi, cara. E assim eu entrei na rádio no segundo ano, em 93, e saí em 1997, que era o ano que eu me formei até. E durante o curso você já avisava a especialidade? Já estava pensando em alguma coisa? Então, especialidade é algo assim que no decorrer do tempo vai te abrindo. Você muda cada semestre, né? Porque você pega uma matéria mais específica, se eu quero isso. Isso vai muito assim... Aí entra de novo a história do professor. Né? Do mesmo jeito que o professor me estimulou lá na medicina, o professor também, de alguma forma, ele vai te abrir, às vezes, um leque para onde você deve seguir. Então, a afinidade com o professor é sensacional. Não é? Se você cria uma afinidade com a matéria e com o professor, você já logo se apaixona. Né? Abre muitas portas. Começa... E aí eu tive uma grande afinidade com o pessoal do aparelho digestivo e da cirurgia. Ficamos muito amigos, tal. E então, nesse tempo que eu continuava, eu trabalhava de noite, os livros todos ficavam na rádio, né? Porque daí enquanto tava a música tocando lá, não, às vezes eu nem ouvia, né, cara? Às vezes eu gravava um período assim, deixava lá, período de prova, dava meia hora um bloco, e aí meia hora, eu lendo, falei, tinha que resumindo, estudando. Esse trabalho foi bom porque tinha isso para você, né? Precisava de concentração. Às vezes eu tava com um fone desse, um para dentro, um para fora, né? Ficava assim e estudando, entendeu? Mas era assim, tempo... Qual que é o lado legal? Parabéns, né? Consegui, estava me dedicando e ganhando meu dinheirinho, né? Lado ruim também. Eu não consegui ter um convívio também com o pessoal, meus colegas de escola. Sim. Né? Porque eu não tinha tempo. Né? Então hoje a gente... Você era o cara que trabalhava, né? Eu era o cara que trabalhava. Eu era o legalzão. Todo mundo, cadê o André, né? Pô, o Andrezão é o DJ, né, cara? Porque DJ. Porque eu comecei a trabalhar de DJ também, porque daí surgia, né? Quem estava no rádio, todo mundo queria contratar, porque a gente era uma propaganda, né? Então, as noitadas, às vezes eu fazia madrugadas, assim, boate, a gente estava lá colocando música, entendeu? Ganhava melhor ainda, né? Era sempre uma graninha, mas isso era sábado, domingo e tal. Mas eu não conseguia ter convívio com a minha turma. Era inevitável, né? Porque eu estava trabalhando, não estava estudando, entendeu? Mas o meu objetivo era, eu vou terminar esse curso e vou ser médico, custe o que custar. Né? Quando começou o sexto ano, né? Que era o ano final, o dono da rádio chegou para mim, já era muito amigo, falou, André, agora acabou a brincadeira. Eu falei, que brincadeira? Eu vou ter que te mandar embora, meu amigo. Você ou é médico, né? Então, veja aí se você não tem pelas cidades vizinhas plantões, né, que acompanham o responsável, entendeu? Ele te paga uma grana
E você fica só nessa área, E você né? fica só na medicina. Eu falei, não, você tem toda a razão. E aí foi um choro, né, cara? Eu tive que sair daquele... Sair da vida de DJ. Sair da vida artística, né? E entrei realmente de cabeça ali no 6º ano na medicina. E fazia plantões em outras cidades, de um lado para o outro, né? E acompanhava alguns médicos e assim. Mas o tempo também, aqueles tempos que eu ficava no rádio, comecei a trabalhar em cidades ao redor, entendeu? Então, plantões, ficar 48, 72 horas ali de plantão ligado, ganhando um dinheirinho pequeno, mas já era uma grana. Eu fiquei nesse período aí. Por quanto tempo você passou assim? Foi o 6º ano inteirinho. O 6º ano de janeiro a dezembro, até o último dia. Mas entendeu? essa faculdade que você fez era 5º e 6º ano no internato ou era só Não, o só o 6º? 6º. Só o 6º ano internato. Eu acho que... Eu não lembro qual foi o ano que foi decidido que o 5º e o 6º ano tinha que ser internato. Porque ele está acompanhando os Estados Unidos, que é assim, né, se não me engano. Aí o Brasil nesse pegou tempo, não sei o ano então que tem essa mudança, isso foi em 91, 92. 92, então, era o 6º ano. Né? Você passava clínica, cirurgia, pediatria e a ginecologia, uma coisa assim, sabe? Aí se formou, deu uma estabilizada. Não, cara, vocês estão na parte fácil da história, né? Esse é o recado que eu tenho para te dar, né? Porque quando eu me formei, né? E agora? Foi um momento de... Talvez foi... Assim como passar no vestibular eu achava que era a coisa mais difícil, né? Formar foi realmente uma grande vitória, né? Era a sensação de Ayrton Senna na época, assim. E então eu falei, eu tive um chamado. Né? Que chamado esse? É Deus que me deu, né? Hoje eu estava vendo com minha esposa e a gente estava falando sobre Romanos, né? Na Bíblia diz que Deus te dá um dom e um chamado, né? E isso é irrevogável, você não tem. Se você for contra isso, talvez seu destino não seja aquele que Deus quer para você. Então, falei, já que eu estou com esse chamado, e já que Deus me deu esse dom, agora eu vou ter que tocar isso para frente, né? Sim. E eu falei, só que mantendo o problema financeiro, eu precisava arrumar algo que eu não pagasse, porque tinha cursos de pós-graduação, mas daí eu pagava para fazer o curso, né? Então eu falei, eu tenho que arrumar alguma coisa do governo para eu receber a bolsa também. Então a quantidade de vagas era muito pequenininha. E eu fui prestar para cirurgia. Falei, cara, eu gosto de prática. Isso agora. Na cidade que você já morava? Na cidade que eu morava. Lá só tinha uma vaga para cirurgião. No hospital. Aí deixa eu só perguntar uma coisa antes. Porque a gente que está fazendo medicina, por exemplo, eu gostaria muito de fazer na área da cirurgia. Mas a gente tem muito esse medo de a hora que chegar lá e falar, cara, será que eu sou para ser cirurgião? O que eu preciso ter para ser um cirurgião? O que eu preciso... Porque, querendo ou não, é totalmente diferente você estar ali toda hora, chegar um paciente sentar na tua frente... Você não vai clinicar, né? Ali é uma coisa muito mais manual. Parece que tá mal. Tchau. Eu sou assim, vocês viram aí pela história, mais ou menos, que eu sou meio decidido, né? E a cirurgião você tem que ser decidido. Só não pode ser afoito. Entendeu? Decisão e afoito é bem diferente, né? Decisão é cirúrgico. Afoito, vou abrir, depois eu vou ver se é cirurgia. Entendeu? Então, a decisão ela tem que vir antes. Porque, para um cirurgião, o mais difícil é dizer que não é cirurgia. Entende? Se você tem uma pessoa e você vai concluir que você vai levar ela para dentro de um centro cirúrgico, é uma você tem que ter a certeza de que você está levando ela para uma... Né? Porque você chega lá e fala, poxa, o que tem aqui? Nada. Nós viemos fazer o quê aqui? Errei. E a recuperação do paciente por conta daquilo, né? Entendeu? Então você submeteu ela a uma anestesia, submeteu ela a um risco cirúrgico, submeteu ela a uma infecção hospitalar, submeteu essa pessoa a uma série de riscos, não é verdade? Então a sua decisão do sim, do não, né? Ela tem que ser muito firme. Né? E na clínica, não vou dizer que você pode perder esse time, porque também, clinicamente falando, algumas infecções, alguns tratamentos, se você perde o time correto, a gente vai aprender um monte agora, né? Se você vê isso na pandemia, que dia que você está, né? Primeiro ou terceiro dia assim, do terceiro ao quinto dia assado, do sétimo dia para frente assim, né? Esses tais dias você não pode dar isso, você pode tomar aquilo, você não pode tomar corticóide, entendeu? Então o time da história sempre também vai entrar, né? Mas na cirurgia tem isso.
E aí, cara, eu fui mexer com... Fui prestar... daí tinha que fazer uma prova, né? Era reconhecida pelo MEC. E a minha ideia de fazer reconhecida pelo MEC é assim, que se vocês forem para esse lado, é que pelo menos você já sai, além da bolsa, você já sai como titular. Você já sai com um título de especialista. Porque se você faz uma pós, aqui no Brasil, pelo menos tinha essa sequência, eu fazia uma pós, eu pagava por mês 2, 3 anos, né? Aí, quando eu tirava o diploma de formado, eu tinha que prestar uma prova na instituição ao qual eu estava vinculado à coisa. Então, se eu fazia uma pós em cirurgia geral, por exemplo, aí eu tinha que ir lá no Colégio Brasileiro de Cirurgia prestar uma prova de título para ver se eu realmente... E pelo MEC não, já saía Pelo MEC eu já saía titulado, entendeu? Então, eu ganhava a bolsa. E quanto tempo era essa? Daí varia. Assim, no tempo tinha de 2 anos, 3 anos. O máximo era 3 anos, tá? Aí, quando terminava o 3º ano, você já era um cirurgião geral e a maior parte trabalhava com trauma, trabalhava com aparelho digestivo. Ou então você seguia para outras especialidades, urologia, né? É como cardio, cirúrgico, né? Entendeu? Era desse naipe. E aí prestei, cara, e entrei numa sala gigante, cheia de concorrente. Daí você, vou desistir? Não vou. Já cheguei até aqui, aqui vai, cara. E assim... Fui para a avaliação final, né, para a seletiva, e na hora lá do teste, do bate-papo, da entrevista, eu fui selecionado. Né? Então, eu assumi essa vaga de cirurgia. Foi com a voz de locutor também? Já fui com a voz de locutor. Conquistando. Você que está aqui a meio-dia. Você tem que dar uma emponada, professor. Mas foi muito bom, cara. Assim, a gente contando assim, parece que foi um belo filme, né? Parece que foi uma coisa sensacional, mas eu vou te falar, foi muito sofrido. Cada dia um dia, né? Foi muito sofrido, foram noites e noites dormindo no chão de rádio, sabe? Por quê? Porque às vezes não dava tempo de ir para casa, né? Então eu estudava, como eu ficava estudando. Travesseiro de livro. Travesseiro de livro, acordava cedo na rádio e ia para a faculdade fazer prova, né? Entendeu? Então, assim, dormia no chão mesmo, porque não tem cama, né? E a gente vê o pessoal lá que mora do lado da faculdade, é o que chega atrasado, que não tem um pinto para dar água em casa e... É bem isso aí. E é desse jeito, entendeu? Mas a luta, ela define muito seus objetivos, né? Então, essa história de... O dom que Deus te dá, o chamado que Ele te dá por isso, né? Então, tenha isso com vocês, né? Deus deu a vocês um dom, certo? E Ele cobra como? Te chamando agora para você exercer esse dom que Ele te deu, entendeu? E se isso é o seu chamado, e a medicina é o teu chamado, você vai ser um cara vitorioso na medicina. Tá? Porque vão ter bons profissionais em tudo, e vai ter ruins profissionais em tudo. Tá? Mas na nossa área, eu sempre colocava comigo, eu coloco isso comigo com os meus filhos. Um dia você vai cuidar de mim. Né? Então, hoje eu cuido de alguém. Então... Às vezes o que nos amedronta é isso, assim, quem vai cuidar de mim? Ter a confiança, né? Né? Então a gente não pode realmente pensar que esse é um curso financeiramente viável, é um curso que vai me dar um status, né? Que vai me dar um DR, que vai me dar... Não. Tem que pensar no retorno de satisfação. Né? Se algum minuto o princípio seu for o status ou a vaidade... Então, pensa de novo, vai procurar outra coisa, vai ser modelo, sei lá, vai fazer outro... Né? Mas a medicina não te permite esse movimento. Né? Hoje, na verdade, nada permite isso. Né? Então, a gente tem hoje a facilidade, um podcast, uma entrevista, algo, né? Todo mundo está te observando. Né? Todo mundo quer o 100% seu, na verdade. Então, essa iniciativa de vocês é sensacional. Isso aí vai abrir o quê? Vai abrir... pensamentos, vai abrir reflexões. Quem sabe a gente consegue estimular, que nem a sua professora estimulou alguém, estimulou você para ir para esse caminho. Exatamente. Às vezes um garoto pode ouvir um podcast seu, né, e fala, poxa, olha a história desse cara, olha a história do outro, olha a história do outro. Não precisa ter a vida perfeita, não precisa ter o dinheirão em caixa. Não, a vida não é perfeita. A vida não é perfeita. Né? Eu tenho colegas assim que eram sensacionais em termos teóricos, e não foram muito bem para frente porque a prática é diferente, entendeu? E como a necessidade, às vezes, ela sempre te ajuda a você tentar a perfeição, porque você precisa resolver o mais aquilo. Importante, no final das contas, não é você não ter problemas, é você saber lidar com eles. Exatamente. Porque a vida toda você vai ter problemas e... É isso aí. Então, saibam disso, vocês que estão fazendo o curso de medicina,
Na labuta. Na labuta, né? A gente fala, eu falo assim, a minha frase ultimamente em casa é: o problema não é como nós agimos, é como nós reagimos. Isso é verdade. Então, os embates que vocês vão ter na vida, as dificuldades que vocês vão ter, nas decisões, a que caminho seguir, qual vai ser a minha especialidade, o que eu devo fazer, como você vai reagir a isso, se você vai reagir isso com medo, ou se você vai reagir isso como desafio. Como um degrau para subir mais. Exatamente. Né? Então, as nossas reações, elas falam por si só. Né? Então, é a sua reação que vai te dar como você vai ser um profissional. E tem um grande segredo na medicina. O grande segredo da medicina é você achar que sempre você precisa mais. Você sempre precisa ser curioso, estudar mais. sempre precisa. Você nunca para que de você estudar. nunca deu o passo completo. Entende? Se você achar que você completou a caminhada, né, infelizmente você acabou. Entendeu? Então você tem que estar sempre procurando mais, sempre estudando, sempre tendo interesse. Né? Meu filho fala: pai, mas outro curso. Que a gente deu uma olhada no seu currículo, não tem como a gente conseguir decorar e citar tudo aqui. Parar para ler aqui vai o podcast inteiro. Parar para ler vai o podcast inteiro. Então, assim, várias oportunidades que a vida foi me abrindo, né, eu nunca desisti. Sabe? Sempre viu como realmente uma oportunidade. Uma oportunidade, né, que a gente tem que estar aproveitando. Né? Se eu tenho saúde, se eu tenho disposição, se eu tenho vontade. E eu também acho que assim, nós vamos formar famílias, seja ou não, ou já temos alguma. Né? E a gente vai ser um destino para esse pessoal. Entendeu? Então, se a gente for um bom destino, né, um destino que nos dê idoneidade, que nós mostremos nossa idoneidade espiritual. Como é que eu consegui isso? Consegui isso na luta, porque Deus me orientou, Deus me... Sem passar por cima de ninguém. Não passei, não desfiz, né? Não tive que desfazer de alguém, quebrar alguém, matar alguém, né? Nada para que eu fosse à frente. Não, foi só uma decisão ao qual eu não queria deixar de passar por essa vida, chegar hoje, 25 a 26 anos depois de formado, falar: poxa, 25, 26 anos atrás eu podia ter formado em medicina. Podia ter feito. Né? Imaginar a cabeça, né? Você então, pensar nisso, que não fez. É isso mesmo, né? Mas para chegar aqui em Foz do Iguaçu, qual foi o seu caminho? Então, histórias não vão faltar, né, nesse tempo todo, mas é assim, um professor na área de urologia, cirurgião de urologia, ele me acompanhava sempre. Um dia ele chegou para mim e falou: André, eu acho que eu tenho uma oportunidade para você. Né? Porque ele estava sempre pulando, né, para pegar uma coisa. Onde tinha também. Daí ele falou: cara, você não quer ir para o Paraná? Eu falei: Paraná? Onde fica isso? lá para baixo. Lá em Minas Gerais. Porque, assim, quem está no Sudeste ali naquela época, né, cara, acha que a coisa está ali, entendeu? E eu estava num centro universitário, num centro científico, né? Então, minha ideia era ser professor, era dar aula. Seguir perto da família ali seguir também. Perto dos meus pais, entendeu? E esse era o sonho deles, né? Já que você virou médico, agora você vai cuidar da gente. A gente estava aqui desde o começo. A gente estava aqui desde o começo, né? Você vai cuidar de nós, né? Então, mas acabei vindo para o Paraná, vindo parar ali perto de Campo Mourão. Daí, passado alguns meses, recebi uma proposta para Foz do Iguaçu. Né? Não conhecia Foz do Iguaçu. Assim, só de leve um passeio, né? Sim. E aí... Visitou as cataratas. Exatamente. E assim, falei: pô, mas morar em Foz deve ser lindo, deve ser maravilhoso, né? As pés das cataratas e tal. Eu tinha passado... Eu tô aqui há 5 anos, 4 anos e nunca fui. Nem eu. Não, esse lugar é mágico, né? Eu tenho que ir, todo mundo que eu falo isso é um absurdo. Não, isso... A vida do estudante é bem isso mesmo. E assim, vim para trabalhar, assim, Foz estava começando o serviço de SIAT, não tinha SAMU na época, era o SIAT, de resgate e tal. E a Santa Casa, que ainda existia, precisava de cirurgião, precisava muito de cirurgiões. Então me ofereceram: você quer vir para cá, assumir a parte de cirurgia? Eu falei: vamos nessa. E aí vim parar no Paraná. E construiu família aqui. E construí família, fiz outras especialidades estando aqui, né? Foi abrindo outras frentes, né? E hoje estou aí há 23 anos em Paraná. E hoje, para descrever o doutor, como o senhor descreveria assim sua trajetória? Rapaz, hoje eu me sinto assim... o meu momento é um momento de paz, sabe? De tudo concluído.
Não que... Não tenha muito assim, mais para vir ainda. Não que eu não tenha muito mais para aprender e para continuar, entendeu? Mas é que assim, não desista. Não desista. Se você tem uma vontade, um sonho, um desejo, e sabe que isso vem de uma fonte maior que é Deus, entendeu? Não desista. Siga atrás, você vai passar dificuldades, mas é a dificuldade que vai te crescer. É muito bom vermos exemplos assim, porque a gente vê muito, no nosso dia a dia, muita desistência. Exato. Aí a gente se acostuma muito com desistência. Cadê fulano? Desistiu. Cadê fulano? Tá na cidade dele já. E é com esses exemplos que a gente começa a pensar na luta, no retorno que vai ter lá na frente. É isso aí. A gente não pode se deixar abater aí por algum momento de... Porque sempre essa foi o raciocínio para cima de mim. Como é que você vai dar aula? Como é que você vai trabalhar no rádio? Como é que você vai... Se a faculdade é o dia inteiro, sem você ter nenhuma experiência. Então, eu realmente não tinha. Mas eu falei assim, eu preciso. E a necessidade me fez superar todas e quaisquer barreiras, entendeu? E se você é assim, assim vai ser a sua faculdade, assim vai ser a sua conclusão. Você vai ter pacientes que você vai olhar e vai falar assim, tome essa medicação e vai ser um sucesso. Agora vão ter pacientes que vai ser um desafio, entendeu? Assim, poxa, eu não estou entendendo bem o que é isso. Será que eu preciso compartilhar isso com alguém? Eu preciso trocar uma ideia? Então, a primeira parte de um bom médico é ter um coração humilde. De procurar ajuda também. De precisar. Se ele disser, cara, eu preciso de um auxílio, eu preciso de um especialista a mais, eu preciso de uma segunda opinião. Seja sincero, não brinque com a vida de ninguém, entendeu? Isso é muito importante, né? Eu acho que estou certo. Isso, não veja ninguém como uma oportunidade, né? Eu vou aqui, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou fazer um procedimento, eu vou ganhar um dinheiro. Não seja um oportunista, entendeu? Saiba negar, né? Olha, não dá, isso eu não sei fazer. Isso eu não posso mexer, né? Vamos passar para outro, entende? E quando tiver assim, souber que aquilo que você sabe fazer, faça o melhor. Seja o melhor. Não importa se está ganhando ou não está ganhando. Se você está trabalhando num serviço que te paga pouco, às vezes um serviço público, ou se um serviço um pouco melhor, um serviço particular, né? Mas o tratamento seja o mesmo, né? A dedicação seja a mesma. Essa vai te dar a diferença. Ele vai abrir oportunidades, né? Essa oportunidade não é que vai te mostrar você como sendo diferente de um outro médico. Não, isso vai te dar dentro de você mesmo. Entende? É isso que a gente tem que buscar. É o que a gente pode melhorar dentro de nós. Né? Quando a gente está feliz com aquilo que você fez, não importando o quanto você ganhou, você fala assim, agora eu sei por que lá quando eu estava naquela escola, estudando, Deus me chamou para isso. Eu passei por isso e por aquilo, entendeu? Porque a pessoa ela vai te olhar e vai te agradecer, e vai te abraçar, e você vai falar, isso não tem preço, entendeu? Não importa se você está ganhando dinheiro ou não por isso, entendeu? Assim como quem está assistindo agora, eu tô com o zoinho brilhando. Eu tô essa semana agora, não vai ter aula. E eu vou passar a semana inteira estudando agora. Porque agora deu motivação. Vamos dedicar. Deu uma motivada. Nossa, vamos dedicar. Essas 2 semanas foram pesadas demais. A gente tá concluindo agora as provas parciais. Pra quem não sabe. Aí é muita coisa na cabeça. Foi difícil achar horário pra esse homem ter horário pra gente. E finalizar as provas com... Um dia desse com o Senhor é realmente muito motivante. E espero que motive muitas pessoas. Essa é a oportunidade. Isso. A gente tem que ter esse desejo mesmo de procurar fontes boas, né? E essas fontes que vão nos trazer motivação, né? Bons profissionais, bons podcasts. Se espelhar no que é bom. Espelhar no que é legal. Eu queria agradecer muito a oportunidade do senhor ter vindo aqui. Obrigado por ter aceitado vir aqui. É uma inspiração, senhor. Amém. Que legal. Deus abençoe vocês. E eu espero que isso tenha servido tanto para a gente quanto para todo mundo que está assistindo aí a gente, porque todo dia é complicado levantar da cama, saber que tem prova, ter um amigo do lado, a família com doente, você é longe, você não tem as pessoas que você ama por perto, mas você sempre quer fazer o seu melhor para que essas pessoas que estão lá também tenham orgulho de você. E tudo isso que ele falou foi... aprender a lidar com os problemas e crescer. É com os problemas que cresce, né? É isso aí. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Esse foi mais um episódio do nosso Med Ensina Podcast. Voltaremos semana que vem com mais um episódio, com mais um novo convidado e um outro tema de enfoque.
Lembrando mais uma vez da nossa parceria com o canal do Estudante. Para você que quer vir cursar medicina no Paraguai, para você que já cursa, né? A gente vai estar produzindo videoaulas, tem muito conteúdo legal lá. Nos siga nas redes sociais. Vai estar aqui em algum local. E Aqui. Cadê Nos acompanhe.